quanto tempo leva para criar uma fobia? Sim, é verdade. Porque eu já falei muito aqui que a gente entende como acabar com a fobia quando a gente entende muito bem como criar qualquer padrão na mente, na verdade. Se você entende muito bem como aquela coisa foi construída, como aquele padrão foi construído na sua mente, então desconstruir fica muito, muito, muito mais fácil. É igual aquela metáfora que eu contei aquele dia. Você está ali tentando derrubar uma parede, quebrando tijolinho por tijolinho, bate um, derruba outro. Aí chega alguém e fala, não, bate bem aqui, bem forte que a parede cai. Aí você vai lá, pum, aí desmonta. Ou então você está tentando... aquela lá que também... Está tentando encaixar uma coisa lá, aqueles brinquedinhos de Lego. De Lego ou de... Já viu aqueles quebra-cabeça que você gira um prego e vira um negócio e nunca consegue. Só que a pessoa que sabe vai lá e rapidinho. Parece que faz mágica, né? Geralmente a pessoa que construiu esse brinquedo, ou que construiu a parede lá, ela entende a estrutura. Por exemplo, a pessoa que construiu a parede sabe onde está o pilar principal, que se derrubar aquele pilar, a parede vai ao chão rapidinho. Sim. E você não precisa lá quebrar um por um tijolinho. Na fobia, e não só na fobia, em qualquer padrão na nossa mente, quando a gente entende, coloca dá esse zoom na mente ali e vai estudar os padrões e as estruturas, caramba, aí você vê, caramba, então, já que é isso aqui que está ligado com isso aqui, esse pensamento que está ligado com essa emoção que é intensificada por esse padrão, e aí gera aquele padrão de explosão de emoção na hora da fobia. É quando você começa a ligar esses pontos e principalmente ver, então se eu apertar esse botãozinho aqui na minha mente, quer dizer que vai parar com a minha fobia. Por exemplo, quanto tempo leva para criar uma fobia? Antes de eu responder, quanto tempo leva para descriar, para acabar. Eu tendo a falar dos exemplos, os exemplos mais clássicos, eu estou tentando pegar um não tão clássico. Porque um que eu cito muito é, por exemplo, o acidente de carro. A pessoa sofre um acidente de carro, aí ou não consegue mais dirigir, ou não consegue andar nem mais como passageiro, ou anda como passageiro, mas é um sofrimento, está o tempo todo alerta, suando, tremendo. Com medo, né? Com medo. Escuta uma buzina, já toma um susto. Não, chega logo, pelo amor de Deus. E o acidente, digamos assim, o acidente foi o que formou a fobia. A pessoa, às vezes, um acidente durou poucos segundos. Né? Geralmente alguém que passa por um acidente fala isso. Né? Foi fração de segundos. Foi um piscar de olhos e aconteceu, eu vi, geralmente as pessoas falam assim, quando eu vi, eu já estava sentado na beira do asfalto e chorando. Então, assim, é muito rápido. Né? Por mais que, foi, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente e ficou presa nas ferragens, até que o bombeiro veio e resgatou, mas tudo isso, sei lá, levou o quê? 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Não foi, por exemplo, assim, 1 mês. Não, eu sofri acidente de carro 1 mês seguido, durante 1 mês inteiro, todo dia sofrendo um acidente, repetidas vezes. Aí sim, isso gerou uma fobia. Não. Geralmente é um único evento impactante que ocorre em poucos minutos, às vezes em segundos são suficientes para criar uma fobia. Quando é fobia, por exemplo, vamos dizer, de inseto, né? Sei lá, vamos colocar aqui uma lagartixa, que acho que a gente tem usado bastante esse. Porque, assim, eu acho que o acidente, a pessoa consegue visualizar, né? Teve aquele impacto, porque teve o acidente, é mais tranquilo da gente conseguir visualizar. Agora, por exemplo, quando é uma fobia de inseto, às vezes você não teve esse impacto assim tão claramente quanto o acidente, né, traz pra gente. Quanto tempo demora, por exemplo, nesse caso, né? Sim, e dentro de insetos, por exemplo, tem vamos dividir aqui em 2 categorias. Tem aqueles que têm veneno, né? Então realmente são perigosos, tipo aranha, um escorpião. Tem muita gente que tem fobia de aranha, né? Aí algumas são venenosas e outras não. Aí a pessoa vai falar, eu não quero saber qual que é qual não, eu quero correr. Vou testar quem que tem veneno e quem que não tem. E tem alguns bichos que não oferecem perigo nenhum, igual a lagartixa, né? Ela ainda limpa a casa, come umas aranhas ali. Já ouvi falar que lagartixa come até escorpião, então não é muito ruim não ter umas lagartixas dentro de casa. Ou seja, oferece risco praticamente zero. Mas se a pessoa tiver fobia,
ela vai fugir como se fosse uma cobra. Vai fugir, gritar, dar um pulo, vai ter aquela reação que parece que ela viu uma cobra nage ali pronto para dar um bote. E quando você vai ver, é uma lagartixa. E quem não tem fobia, ai meu Deus do céu, é só uma lagartixinha, meu Deus. Tem pessoas que conseguem até pegar com a mão, sei lá. Sim. E aí, para quem tem fobia de alguma coisa que, sei lá, por exemplo, uma aranha, né, que pode ser venenosa e perigosa de verdade, a pessoa tende a justificar um pouco, né? Não, porque é perigoso mesmo. Mas uma coisa é igual você ver uma aranha e reagir com cautela, cuidado e tal, sei lá, chamar alguém ou tentar manejar, ou falar assim, fica de olho aí na aranha para ela não sumir, não sumir, entrar em qualquer lugar e vamos dar um jeito de tirar ela daqui. Isso é uma reação de cautela, uma reação de cuidado. Agora, outra coisa é uma reação de pânico absurdo, a pessoa sai correndo, tropeçar, se machucar. Atropelando todo mundo. E às vezes é aquela aranhinha que de boxe de banheiro, aquelas bem pequenininhas. Ou então aquelas que ficam sobre a água, assim, né? Elas são bem... E então, assim, fica nítido, principalmente para a pessoa, quando é uma reação de cautela e cuidado, igual ela vê outras pessoas reagindo, e a reação dela é totalmente diferente. É um pânico incontrolável, absurdo. E quando a pessoa tem fobia, aí ela não aguenta ver nem foto. Se aparece num filme, ela já começa a passar mal. Se ela vê uma foto daquele bicho, do nada aparece no celular, a pessoa taca o celular no chão. Então, e como que acontece, né? Porque aí vai variar. Tem pessoas que vão ter muito claro esse dia que, caramba, depois desse dia... Eu peguei o medo, né? Tive a fobia e tudo. Passei a ter fobia de lagartixa. Foi um dia que eu estava dormindo e uma lagartixa caiu em cima de mim e eu sentia aquele... Só estava tudo escuro e... O que acontece? Por mais que seja um bicho inofensivo, de alguma forma o inconsciente amplificou aquilo 100 vezes mais, 1000 vezes mais. A pessoa teve uma sensação de um susto, por exemplo, e no susto ela estava, por exemplo, de noite e nem sabia o que era ali. Meu Deus, o que é isso? O que caiu aqui? Aquele susto, aquelas reações que ela teve de medo ali, de alguma forma o inconsciente dela amplificou, tornou aquilo muito maior do que era. E aí tem um processo do nosso cérebro que é especialista em fazer isso. Então, por coincidência, uma série de coincidências foram acontecendo e algumas partes do nosso cérebro que, por exemplo, são especializadas em amplificar coisas. Essa parte participou ali do processo e amplificou aquilo e transformou numa coisa gigantesca. Porque, de qualquer forma, foi um impacto, né? Assim, um impacto emocional que a pessoa teve. Sim. Não com tanta clareza igual do acidente, mas... Às vezes até pior do que o acidente. Porque o acidente a gente consegue racionalizar. Não, um acidente realmente, a pessoa pode até morrer e tudo, pode ficar machucada, então é justificável. Né? E na lagartixa, não, a pessoa está só de frescura, não sei o quê. E não, às vezes a pessoa que tem fobia de lagartixa ou de barata, vamos comparar, né? Vamos ver quem... Já viu aquelas conversas assim, para ver quem tem o caso pior? Tipo, a disputa de... Quem tem a pior fobia. Não tem, às vezes a pessoa está sentada numa mesa e fala, não, mas meu problema é muito pior que o seu. Não, mas isso aí... Às vezes a pessoa tem uma fobia de lagartixa, que é numa escala de 0 a 10, está lá batendo no grau 10 da fobia. E uma pessoa que tem fobia de carro, mas é uma fobia grau 7, por exemplo. Ela, eu consigo andar, mas fico o tempo todo tensa. Então, o que vai determinar não é o fato. Tem muitas coisas que eu discuto com as pessoas, ensino a pessoa se conectar com a realidade e ver a realidade dos fatos. Né? Isso vai ser muito saudável para outras coisas. Para a fobia, não funciona desse jeito. E investigar a realidade do que aconteceu vai ajudar muito pouco. Muito, muito pouco mesmo. A gente tem que investigar a realidade que o cérebro criou dentro da cabeça dela. É essa realidade que a gente está interessado. E não a realidade do lado de fora, se era uma coisa realmente perigosa ou não, tanto faz. O que importa é como o cérebro interpretou aquilo e guardou aquilo como uma informação. Não, isso aqui é muito perigoso. Ou não, isso aqui não é perigoso. Isso é o que importa. Então, a fobia ela vai acontecer, como você falou, sobre forte impacto emocional, uma situação ali muito pequena, muito rápido, de segundos,
cria um forte impacto emocional. Esse forte impacto emocional é guardado na mente da pessoa e pronto. Todas as vezes ela vai resgatar esse forte impacto emocional e as emoções vão explodir. Ou por repetição. É a segunda, vou dizer, a segunda grande forma de você criar padrões. Aí não estou nem chamando de fobia. A fobia é um padrão. São as duas principais formas de você criar padrões. Ou sobre forte impacto emocional ou repetição. É igual todos os grandes atletas sabem disso, né? Repetir, 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 repetir até chegar a um nível... O Oscar mesmo tá aí, né? Como um exemplo. Monsanto. É até uma injustiça, né? Chamar o Oscar de Monsanto, né? Tinha que chamar de mão treinada, porque tanto que treinou 1.000 horas de treino, 10.000 horas de treino, aí vai lá o repórter, o narrador do jogo, chama de mão santa. Ô dó, mão santa. Se soubesse tanto de treino que tem naquela mão ali. Sim, ele mesmo sempre fala, né, nas entrevistas, assim, o tanto que ele treinou, né, o tanto que ele persistiu, né? Sim. E eu adoro essas coisas de esporte, essas metáforas de esporte, explica muita coisa pra gente.